Muito boa tarde para todos vocês, amigos e amigas de Ideais Espiritistas. Estamos aqui com muito boa vontade para darmos prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nesse primeiro slide aqui, nós mostramos três entidades que muito colaboraram para a doutrina espírita. Jesus, nosso mestre querido, foi tudo por ele. No capítulo 14, o evangelista João se refere que Jesus vai enviar outro consolador, porque ele não tinha podido falar tudo o que sabia, porque a humanidade não teria condições de compreendê-lo como de fato não teve. Depois, Jesus trouxe para nós o professor a ínclita inteligência de Allan Kardec, que, com auxílio dos bons espíritos, projetou para toda a eternidade a doutrina dos espíritos. E tivemos em Chico Xavier, o continuador da obra de Kardec, com mais de 500 livros publicados pela sua psicografia. Então, meus queridos, vamos prosseguir. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro terceiro, lembrando que o livro é composto de 4 livros, o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 15, que trata da lei de conservação, instinto de conservação e meios de conservação. Então, nosso primeiro slide aqui é para falar que nós temos que nos conservar, porque o instinto de conservação é uma lei natural, sim, baseada na questão 702 do Livro dos Espíritos. Então, eles aconselham que nós temos que conservar a nossa vida pela alimentação. Tudo começa quando o Espírito de verdade responde que sim, pois é dado a todos os seres vivos para que mantenham o corpo em bom estado. Não tomes remédios, portanto, sem ou estimulantes sem uma prescrição médica. Evitar drogas de qualquer forma e procurar se alimentar com bons pratos coloridos, sem excesso de carboidratos e gordura. E assim procedendo, estaremos conservando o nosso corpo físico, que é um empréstimo que Deus fez para nós, para que este corpo físico possa fazer com que o espírito possa se expressar livremente no mundo material, progredindo com auxílio deste veículo carnal. E também algumas sugestões para quem pode, né? Se exercitar, aproveitar o tempo de descanso ao ar livre, não é? Fazer exames regulamentários, seguindo as orientações médicas à risca. E uma das maneiras preventivas e muito eficiente para evitar os vícios é a leitura, o estudo, o entendimento, o respeito e a obediência àquilo que a doutrina espírita explica a respeito das leis divinas. Cumprindo com o que está aí, seremos felizes, evitaremos doenças e somente quando a senectude chegar é que entregaremos o corpo como Deus espera de todos nós. O corpo ainda em condições, sem drogas, sem vícios, enfim, aquilo que Deus espera de nós. E daí, entrando no Livro dos Espíritos, questão 708, não há posições nas quais os meios de existência em nada dependem da vontade do homem e a privação do necessário mais urgente é uma consequência da força das coisas? Olha a resposta. Essa é uma prova muitas vezes cruel, que lhe cumpre suportar, a qual ele sabia que estaria exposto. Aqui é o seguinte, pessoal: no mundo dos espíritos, no período de erraticidade, muitas vezes o espírito pede uma prova muito dura para ser suportada. Tem revoltas contra Deus,
contra a natureza, mas é uma prova duríssima que se ele passar, ele será feliz. Mas se ele não consegue o mérito, se ele não consegue e se revolta, perde a natureza da prova. Agora, se ele vai em frente, o mérito está na submissão à vontade de Deus, e se a sua inteligência lhe fornece algum meio para sair do embaraço, que use a inteligência. Para isso, Deus deu a inteligência. Se a morte deve atingi-lo, deve entregar-se a ela sem murmurar, pensando que é chegada a hora da verdadeira libertação e que o desespero no último momento pode lhe fazer perder o fruto de sua resignação. Portanto, estamos em prova todos nós, provas e expiações, porque erramos muito no passado. Portanto, vamos nos resignar aquilo que Deus está colocando para nós, sem revoltas. E nesse slide aqui, olha que pensamento maravilhoso do Tao Te Ching. Ele diz assim: o que é mais necessário à vida? O que é mais necessário, a vida ou a glória? O que é mais valioso, a vida ou a riqueza? O que é mais fácil de suportar, a ganância ou a perda? Muito acumulas, muito perderás. Conhece a medida e evitarás os fracassos. Conhece os limites e não haverá risco. Assim passarás a vida verdadeira. É só cumprir com o que o tal está recomendando, que não é nada demais. E vamos em frente, contentes e felizes, porque Deus nos dá uma oportunidade. E aqui nós retiramos das obras de André Luiz esse seguinte estudo: nos mundos espirituais superiores, a alimentação deixa de ser uma necessidade fisiológica densa e passa a ser feita de forma sutil e espiritualizada. Quem leu a obra Nosso Lar saberá com certeza como é que foi feita a alimentação de espíritos endurecidos, malvados, que ao chegarem ao nosso lar exigiam comida grosseira, aquela mesma que eles consumiam quando encarnados. À medida que o espírito evolui, se purifica, seu organismo perispiritual, que é aquele organismo que cobre o espírito, ele absorve energia diretamente do ambiente através da respiração e da radiação da própria natureza. André Luiz, como na obra Evolução em Dois Mundos, ele ensina que o processo de nutrição nos planos mais elevados obedece a regras específicas, quais sejam fluidez e vontade. Em zonas espirituais de transição ou inferiores, os espíritos ainda sentem necessidade de comer, gerando alimentos fluídicos através da força mental. Já nos mundos superiores, essa necessidade artificial cessa completamente. Então, como é que eles se alimentam? Espíritos superiores, pela absorção cutânea. O corpo espiritual se torna extremamente poroso e absorve os nutrientes e elementos vitais diretamente do meio ambiente e da luz solar. A nutrição mental e moral. O verdadeiro alimento para os espíritos altamente evoluídos é o amor, a sabedoria divina, as vibrações elevadas e o contato com a natureza e outros seres. Não precisam de mais nada. Quando atingem esse grau de espíritos superiores, esquecem completamente, não há mais necessidade, eles se alimentam do amor, da ajuda ao próximo. Isso sim é o alimento verdadeiro para esses espíritos mais elevados. Agora aqui eu coloquei o que é necessário e o que é o supérfluo. Portanto, leiam com atenção. Isso exige equilíbrio e responsabilidade. Nós temos a árvore aqui, que significa a lei da conservação e o limite. Tudo aquilo que nós temos que fazer
para as nossas necessidades reais, que são as factícias, e no relógio do tempo nós temos aqui a razão. A razão e o bom senso, tudo isso faz parte de nossa evolução e temos que colocá-la em jogo, usando a razão. E aqui do lado direito dessa composição muito bonita, nós temos a ética do uso e a caridade, que nós temos que ajudar. Nós somos depositários, temos que entender isso e não somos proprietários de nada. Nem esse corpo físico é nosso, é para nosso uso, mas é de Deus. Ele nos emprestou esse corpo que nós temos a responsabilidade de cuidar dele. E temos que fazer o bem circular. Mas os verdadeiros bens que devem circular são os bens morais, espirituais. Portanto, mais abaixo nós temos um comparativo da visão materialista e da visão espiritual. Leiam. É importante ler e meditar sobre aquilo que os espíritos deixaram para nós, para nossa ajuda. Então, na pergunta 709, terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve estes a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Resposta dos espíritos: já respondi, ao dizer que há mais mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Esse item nós vamos esclarecer no próximo slide, porque, de fato, nós não podemos tirar a vida de ninguém para a nossa alimentação. Vida humana, bem entendido. 710. Nos mundos onde a organização é mais depurada, os seres vivos necessitam de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros, assim como eles não poderiam dirigir os vossos. Então, é verdade, nós estamos acostumados com uma alimentação de fato grosseira, não é? Mas está no próprio livro dos Espíritos que a alimentação por carne é uma necessidade, porque o corpo, a carne alimenta a carne. Mas, à medida que nós formos evoluindo, a gente vai deixando de lado esses alimentos mais grosseiros e assim segue a vida. E aqui nós colocamos, então, um quadro, não é? Uma ilustração que mostra em nosso lar uma refeição muito frugal, muito simples para os espíritos, que é trazida pelos mentores, que são alimentos quase fluídicos, necessários ainda para esses espíritos demasiadamente grosseiros que precisam desse tipo de alimentação até que, saturados, eles entendam que daqui para frente, daí para frente, a alimentação é aquela mesma, né? Através do amor, através dos poros, porque os raios solares, eles aquecem, eles também alimentam. Vamos em frente. Então, na esfera doutrinária, nós retiramos isso de uma filosofia espiritualista espírita. Na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a questão encontra-se explicitamente abordada em O Livro dos Espíritos. O tema é detalhado na questão 709, onde é perguntado se o sacrifício de semelhantes por fome em posições críticas constitui crime e se a necessidade de viver pelo instinto de conservação poderia atenuá-lo. A resposta dos espíritos superiores é de que há homicídio e crime de lesa natureza, sendo a falta duplamente punida. A argumentação doutrinária sustenta que há mais mérito em sofrer as
provações da vida com coragem e abnegação do que recorrer à violação da vida alheia para preservar a própria existência. Olha, pessoal, vocês mais antigos, como eu, por exemplo, devem estar lembrados daquela célebre tragédia de um avião que caiu numa região muito fria. E eles não tiveram socorro por muito tempo, então eles tiveram que se alimentar com o que eles tinham, até que acabou a comida. E daí eles tiveram, em última e triste análise, de comer despojos daqueles que haviam morrido, e é muito triste, não dá assim nem vontade de relatar, porque é mundo cão, não é? Mas o fato é que deve sofrer as consequências, porque isso não foi por acaso. Nada é por acaso, está tudo previsto nas leis de Deus. O avião caiu, eles teriam que suportar, porque o socorro acabou chegando. Então, esses seres, até me parece que um deles foi eliminado, que se achava meio enfraquecido, para servir de pasto para os sobreviventes. É triste, mas é real. Ora, a superioridade da provação, porque todos nós estamos em prova. Os espíritos destacam que há muito mais mérito espiritual em enfrentar as provações da vida com coragem e abnegação do que em atentar contra a vida do próximo para sobreviver. Nunca devemos fazer isso. Respeito à vida. A vida física é uma concessão divina e não deve ser violentada. O instinto de conservação é natural, mas não pode sobrepor-se à lei moral que determina o respeito ao semelhante. A justificativa da intenção. A resposta ensina que, mesmo nos momentos de crise severa, o egoísmo não deve prevalecer. A dor deve ser suportada com resignação e paciência. E retiramos também um pensamento muito bonito, estimulante. Em tudo na vida, respeito é a base, comunicação é o caminho, equilíbrio é o segredo. Procedendo assim, meus caros e minhas caras, seremos felizes. E deixamos agora uma mensagem evangélica para vocês. Do nosso querido Chico Xavier, que fala com tanto amor e carinho que na vida tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que, na terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. Maravilhosa mensagem do nosso querido Chico Xavier. E para finalizar, meus queridos e minhas queridas, vocês me encontram no YouTube. O nosso portal se chama Rui Espiritismo e também divulgação de entender o Espiritismo. Repassamos no Facebook, no Instagram, no X, para o nosso grupo Os Mensageiros e para os demais contatos. E eu agradeço de coração a todos vocês e encerramos então com muito amor e carinho. Que Jesus nos abençoe.